Os animais nativos da Indonésia, o cervo e as corças, estão expostos na frente dessa empresa em Sinop. Por serem considerados animais exóticos, dezenas de pessoas foram até o espaço para visitá-los de pertinho e logo a floricultura se tornou um ponto turístico das famílias. Mas também teve aqueles que não aprovaram a exposição dos animais ao público. Essa internauta gravou esse vídeo denunciando que eles estariam em péssimas condições e estressados com os barulhos dos veículos que passam pelas ruas próximas ao cercado. No entanto, o empresário rebate essas acusações. Estamos aqui enquanto gravamos, né? Vários carros, motos e caminhões passando e lá eles estão, calmamente, né? Quando nós trouxemos esses animais para Sinop, realmente é algo que eu sempre gostei e buscava um criatório legalizado para poder fazer a compra. E eu entendi que a cidade de Sinop, os moradores de Sinop também mereciam ter a contemplação de ver os animais. Então, assim, sobre estresse, barulho, gente, é um pet. Quantas pessoas têm cachorro? Os cachorros vivem em casas, né? Os gatos, eles vivem em casas. Qual a diferença de um cachorro e de um cervo? Né? Eu deixo aqui a pergunta sobre o estresse. Se você chega na casa de alguém que tem um animal, um cachorro, como que ele vai te receber? Você é um estranho. Aqui ele não está dentro da minha casa. Então, muito mais manso do que se tivesse. Agora, a reclamatória dela, eu sinceramente não entendo, tá? Não entendo. Porque isso tem sido bênção para a cidade de Sinop. Quantos moradores aqui de Sinop não tiveram o privilégio ou não conhecem um cervo, um veado que nós temos nativo aqui na nossa região? Eu chego a dizer para você que é mais de 95% da população. A visitação não tem custo, o local fica na frente da loja e os animais protegidos por essa cerca. Basta se aproximar e admirar. Esses documentos comprovam que todo o transporte até chegar em Sinop foi feito dentro da lei. Tem também esse atestado do médico veterinário que diz que as corças estavam sadias e aptas para a viagem. Os animais foram transportados do estado de Goiás para cá com nota fiscal, com exame, com GTA, acompanhado por um veterinário, foram descarregados aqui acompanhado por um veterinário e sim, todos esses cuidados foram tomados. O tamanho do cercado, água disponível, sombra, ração equilibrada e capim fresco todos os dias. Como houve a denúncia, o local foi fiscalizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, e o empresário foi recomendado a tirar as corças do espaço aberto para a visitação e transferi-las para uma propriedade. Considerando que a Resolução 489, no seu artigo 5º, ele veda a exposição para animais considerados como domésticos, né? Nesse caso um animal exótico, mas considerado como doméstico, considerando ele que o recinto, apesar de não estar tão adequado, ele poderia ser melhor. Notificamos o empreendedor em si, para que ele transfira esses animais para um recinto mais adequado e que não esteja a exposição, né? Exposto ao público. Os animais eles ficam expostos nesse espaço em frente à empresa com alimentação, sombra e até um lago. Só que diante dessa repercussão, o Rodrigo ele decidiu que vai retirar os animais daqui e vai levar para a sua propriedade. No entanto, ele está criando um espaço adequado que deve ficar pronto em até uma semana. Esse é o período que a população terá para vir e conhecer os animais antes que eles sejam retirados daqui. Inclusive até com placas informativas. Essa, por exemplo, tem até uma curiosidade. Apenas os machos possuem chifres e todos os anos, antes do período de acasalamento, esses chifres caem e nascem outros. Essa é a curiosidade sobre os cervos. Eu não posso ter os animais para visitação das pessoas. Então, entendendo a SEMA nesse ponto de vista, eu vou retirar eles daqui e vou levar para minha fazenda. Não tem problema nenhum. Eles vão continuar em cativeiro, mas somente para o meu privilégio. Porque eles não vão deixar de ser os meus pets. Eles são animais legalizados, não tem maus tratos, não tem maus cuidados. E tá aqui para vocês verem. Vocês podem ver que tem, né, um ambiente aqui de barro pelo pisoteio, mas tem um deck. Nós construímos deck, tem feno em cima do deck para eles pisarem macio. Então, assim, um ambiente
totalmente adequado para eles. O que as pessoas se incomodaram, que eu digo que é uma parcela de menos de 1%, né, realmente, é por eles estar aqui expostos. Então, assim, a pergunta que fica, será que os 99% vão gostar de ser privados? De estar admirando, de estar conhecendo. Quantos não tiveram a oportunidade? Vou mais longe ainda. Essa semana eu recebi, semana passada, perdão, a ligação de um pai que tem um filho autista. Eu tenho autista na minha família, eu entendo o que ele me falou. Ele falou assim, Rodrigo, meu filho todos os sábados, nós passamos quase a tarde inteira em volta. Você não tem ideia do tratamento que isso foi para o meu filho, o que isso acalma ele, o que isso tem trazido de paz. Ele melhorou o diálogo dentro de casa consideravelmente. Então eu quero perguntar para essa minoria que se importou tanto dos animais estarem aqui, qual é o projeto que eles vão apresentar para essa família que tem um filho autista que agora vai estar abdicada de poder trazer o filho aqui para ver?